Esta noite, vocês verão uma combinação do mundo espiritual e do mundo de César. Vocês e eu, que fomos criados na fé cristã ou judaica, fomos ensinados a acreditar que todo aquele livro era história. O Antigo Testamento era história, história secular, e o Novo Testamento também era história secular. Permitam-me dizer-lhes que a maneira como Jesus nasceu é, para aqueles que compreendem quem ele é, um sinal da iniciativa divina em nossa redenção. Toda a história de Jesus, desde sua concepção pelo Espírito Santo até sua ascensão ao céu, é um sinal concedido por Deus àqueles que o receberem. Quando Paulo teve a visão, esta história é eterna, pois a história do Antigo e do Novo Testamento é eterna. Estas são as realidades eternas, imutáveis. Um dia, vocês se depararão com o que, à primeira vista, parece ser personagens, pessoas. E quando os encontrarem, eles também parecerão pessoas, mas são estados personificados. Então Paulo disse: de agora em diante, não consideramos ninguém segundo a perspectiva humana. Embora antes tenhamos considerado Cristo segundo a perspectiva humana, agora já não o consideramos assim. Segundo a carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 16. Quando você e eu ouvimos falar de Jesus Cristo, pensamos nele como uma pessoa. Depois que Paulo teve a revelação, ele viu que Jesus Cristo era o poder criador de Deus e a sabedoria de Deus. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, versículo 24. Mas Deus é homem, então todos os atributos de Deus são personificados. E assim é personificado, seja a fé, chamada Abraão, seja o poder e a sabedoria de Deus, chamados Jesus Cristo. Todas as qualidades de Deus são personificadas. Então ele disse: de agora em diante, não consideramos ninguém segundo a perspectiva humana. Embora antes tenhamos considerado Cristo segundo a perspectiva humana, agora já não o consideramos assim. Ele não está falando de você, uma pessoa. Não está falando de mim. Ele está dirigindo essas palavras aos coríntios. E certamente não está falando com esses coríntios como pessoas. Ele está falando desses personagens das Escrituras. A partir de agora, ele não pode conceber Abraão como uma pessoa, assim como você é uma pessoa. Então, ele conta esta história. Está escrito. Escrito onde? Nas Escrituras. Está escrito que Abraão teve 2 filhos, um de uma escrava e outro de uma mulher livre. O nascido da escrava nasceu segundo a carne. Bem, você nasceu segundo a carne. Ele está lhe dizendo agora que pelo seu nascimento físico, você é aquele que nasceu segundo a carne, e aquele que nasceu segundo a promessa. Eles omitiram o artigo definido na tradução, mas é a promessa. Há apenas a promessa, não uma promessa. Então, 2 filhos. 2 filhos. Um segundo a carne, este é segundo a carne, e outro segundo a promessa. E então ele explica a respeito das 2 mulheres. Uma era Agar, serva de Sara, que foi entregue a Abraão, e Abraão gerou este filho, e o filho nasceu Ismael. Sua mão está contra todos, e a mão de todos está contra ele. Este é o mundo. Você e eu lutando para sobreviver, para pagar o aluguel, para pagar os impostos, para nos mantermos acima da inundação, a inundação da ilusão. E assim, tudo é uma luta, e essa é simplesmente a descendência da escrava Agar. Mas há outro nascimento que você reconhece depois que a visão acontece em nós, e esse vem de Sara, e esse é o nascimento do alto, chamado a promessa. Agora, isso não tem nada a ver com uma criancinha. Tudo isso é simbolismo quando você, não uma criança, nasce. A criança aparecerá envolta em panos apenas para simbolizar o seu nascimento, que você nasceu do alto. E assim, há 2 nascimentos distintos de 2 mulheres distintas. Um nascimento é o útero da mulher, e o outro é o crânio do homem. Por homem, quero dizer o homem em geral. Essas são as 2 mulheres nas Escrituras. Então, quando Paulo teve a visão, ele disse: de agora em diante, não considerarei ninguém segundo a perspectiva humana. E ele está falando agora apenas das Escrituras. Ele não verá Abraão, Isaque, Jacó ou qualquer personagem das Escrituras, incluindo Jesus Cristo, do ponto de vista humano. Mesmo que eu os tenha visto dessa forma antes e ouvido as escrituras seculares, a história secular, não os verei mais do ponto de vista humano. Então aqui, quando ele disse, quando vocês lerem, ele está escrevendo agora aos Efésios e faz a declaração no capítulo 3 da carta aos Efésios. E quando vocês lerem, e eles acrescentaram a palavra isto, não é isto no manuscrito. Quando vocês lerem, ele está se referindo ao Antigo Testamento.
Quando vocês lerem o Antigo Testamento, vocês compreenderão a minha percepção do mistério do Messias. Traduzimos a palavra Cristo, mas Cristo e Messias são o mesmo. Vocês compreenderão a minha percepção do mistério do Messias, que não foi revelado aos homens em outras gerações, mas agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas pelo Espírito. Tudo vem de dentro. Não era conhecido antes disso, mas agora o tempo se cumpriu, pois ele disse na mesma carta aos Efésios: Ele nos revelou, falando agora de si mesmo e daqueles com quem compartilhou a visão, o mistério da sua vontade, segundo o seu propósito que estabeleceu em Cristo, para a plenitude dos tempos. Capítulo 1, versículo 9. Um plano. Para ele, Cristo não é uma pessoa, mas um plano. Eu nunca mais o verei como uma pessoa, e ele o define como o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, versículo 24. Ele disse: Eu prego somente a Cristo crucificado e ressuscitado dentre os mortos. Portanto, dentro desse poder crucificado na humanidade, esse poder em você é a sua própria e maravilhosa imaginação humana. Esse é Cristo, não há outro Cristo. Ele está crucificado na humanidade, na cruz do homem, e contém em si um plano de ressurreição, um plano de redenção. Assim, ele me revelou o mistério da sua vontade. Mistério significa um segredo sagrado. Ele me revelou esse segredo sagrado de acordo com o propósito que estabeleceu em Cristo, isto é, o poder crucificado em mim como minha imaginação, como um plano para a plenitude dos tempos. Então, quando o tempo se cumprir, ele irrompe dentro de mim. O que irrompe? O plano de Deus que ele sepultou dentro de mim. E assim, todo o plano irrompe dentro de mim. Só então eu compreendo o propósito de Deus. A revelação do propósito dá sentido a tudo neste mundo. Sem propósito, qual a importância? Se não há propósito, então eu poderia ganhar $1 bilhão e amanhã morrer como um mosquito. E aqueles que herdassem minha fortuna, depois de 3 gerações, me esqueceriam completamente. Os que ainda não nasceram, que estão a 3 gerações de distância de mim, o que importaria para eles, avô? O que importaria? É deles, e eles se casam com todo tipo de pessoa, e esquecem completamente se eu lhes deixasse 1 bilhão. O que realmente importaria para eles? Poderia haver uma demonstração superficial de gratidão, mas em uma geração, o que importa? Eles pegam seus cônjuges, descartam a herança e se casam com outro, e ainda assim demonstram gratidão superficial a um pai ou avô que lhes deu dinheiro. Mas isso é só da boca para fora, não há sentimento algum. Por que ele não morreu antes? Eu poderia ter recebido o dinheiro antes para gastá-lo e fazer todas as coisas que queria. Ele me deu quando eu fiz 50 anos. Ele deveria ter me dado quando eu tinha 20 ou 16. Essa é, portanto, a imagem deste mundo. Mas existe um plano que nos foi revelado. E assim, quando a revelação nos dá o propósito de Deus, então ela dá sentido a tudo no mundo. Eu saberei por que você faz o que faz. Eu saberei por que você sonha o que sonha. Eu saberei por que você tem a visão que tem. Porque tudo contém em si um significado simbólico, não importa o que seja, tudo neste mundo. Quando caminho sobre a terra e penso que estou acordado, tudo o que vejo e sonho, mesmo o sonho mais absurdo, tem um significado tremendo quando acordo, porque tudo é um símbolo e tudo está me dizendo. Vou mostrar a vocês de uma maneira muito simples. Você sonha esta noite com alguém que ama muito, muito mesmo, e o vê em um relacionamento íntimo com outra pessoa. Talvez você não se sinta perturbado no sonho, mas você os vê e acorda se perguntando: o que é isso? Então você pergunta: quem é essa pessoa que você viu em um relacionamento íntimo? O que isso representa para você? E então você encontra a resposta maravilhosa, vinda do fundo da sua alma. Bem, ele ou ela, dependendo de quem você viu na visão, representa a personificação da coisa mais gloriosa do mundo, em certo nível. Representa para você, e vou considerar agora o contexto da América continental, um amigo meu me disse: sabe, logo quando a última guerra começou, a Segunda Guerra Mundial, não a da Coreia ou a atual no Vietnã, ele disse: sabe, este mundo é tão louco, deveríamos ter apenas pessoas que falam inglês no mundo todo. E ele falava sério. Ele é um americano de muitas, muitas gerações. Então ele foi além, dizendo: sabe, o leste americano, referindo-se à Nova Inglaterra, é a espinha dorsal deste país. E ele falava sério. Ele é um homem brilhante, brilhante mesmo.
Formou-se em Yale aos 19 anos e permaneceu lá para lecionar matemática avançada, uma pessoa brilhante. Então você o encontra em uma visão, e aqui você vê essa pessoa em um relacionamento e sabe, por sua própria intuição inata, que isso não é algo físico. Você vê o ato aparentemente físico, mas aqui está um ideal impregnado em alguém que você ama profundamente, e essa pessoa o concretizará no presente imediato. O que ele representa? Um ideal, algo absolutamente encantador, mas é do litoral leste, não é do oeste, do norte, do sul ou do centro-oeste. É algo que, aos seus olhos, é absolutamente doce e maravilhoso, e você não pode macular. É absolutamente encantador. Quer se saiba disso ou não, num futuro não muito distante, esse indivíduo tão impregnado de criatividade se sentirá inspirar a pintar, a escrever, a fazer algo criativo, pois ele é criativo. Mas nesse nível você dirá, que coisa sórdida, porque você não conhece o simbolismo de Deus. Então você acordará de manhã e pensará, que coisa horrível eu tive em um sonho, e é algo glorioso. Você viu Deus como um ser proteico. Ele desempenhou todos os papéis. Então ele veste a roupagem disto, daquilo ou de outra coisa, e você vê uma atuação. E o que foi isso? Poderia ter sido algo horrível, baseado no seu conceito desse indivíduo. Mas se for um conceito belo, então dessa união surgirá a criança mais gloriosa. A criança pode ser um poema, pode ser um romance, pode ser a coisa mais maravilhosa deste mundo. Pode ser uma pintura, um desenho para um retrato. É só isso que significa. Mas o homem está tão enraizado na carne, aqui embaixo, que ele dá a isso um conceito de César, e não vê essa coisa gloriosa que acontece no mundo. Agora, neste mundo, eu lhes contei o que aconteceu comigo, que eu cumpri as Escrituras. Vocês podem acreditar ou não, como eu disse quando iniciei a palestra esta noite. Toda a história de Jesus, desde a sua concepção pelo Espírito Santo até a sua ascensão ao céu, é simplesmente um sinal concedido por Deus àqueles que o receberem. Eu lhes disse, alguns aqui não o receberão, outros o receberão. Para aqueles que o receberem, se algum dia me virem em uma visão realizando tal ato criativo, saibam que estou simplesmente fertilizando a história do Evangelho em vocês. Eu sou o pai daquilo que foi fertilizado. Agora, refiro-me ao capítulo 4 da primeira carta aos Coríntios, quando Paulo se dirige aos coríntios e lhes diz: Vocês têm inúmeros guias em Jesus Cristo, inúmeros, mas não muitos pais. Eu me tornei o pai de vocês em Cristo. Versículo 15. É um mistério. Ele está dizendo que tudo é um mistério. Vocês têm inúmeros aqueles que lhes falarão sobre Jesus Cristo, não com base na experiência, mas em teorias, em especulações, e continuarão a perpetuar isso. Mas ele lhes diz: vocês têm inúmeros guias, e os chama, a versão King James chama assim, de instrutores, inúmeros instrutores, mas não muitos pais. Eu me tornei o seu pai. Ele está lhes dizendo que os gerou depois que eles aceitaram o que ele experimentou. Ele lhes contou o que experimentou. Pois quando aprouve a Deus revelar seu filho em mim, não conversei nem me comuniquei com carne e sangue. Carta aos Gálatas, capítulo 1, versículo 16. A quem eu recorreria neste mundo depois de ter tido a visão? Como ele poderia me dizer algo sobre isso? O que eles poderiam me dizer? Tudo vem de dentro de mim. Então eu conto e consigo um certo grupo que acreditará em mim, acreditará que o que estou dizendo é verdade. Quer eles entendam ou não, eles mudarão, modificarão seu conceito pré-concebido da fé cristã para se conformar ao que eu experimentei. Então eu tenho união, e esse conceito se desdobra dentro deles. É isso que ele está lhes dizendo. Leia no capítulo 4 e você lerá nos versículos 14, 15 e 16 da primeira carta aos Coríntios. Sim, superficialmente você dirá, do que ele está falando? Mas ele está lhe dizendo o que acontece no mundo, pois Deus, sendo um ser proteico, usará Paulo, usará Neville, usará qualquer um que tenha desvendado o drama dentro de si. E usando essa máscara, ele se une àquele que aceitou a história da salvação. E tendo-a fertilizado, essa coisa se desdobra interiormente. Agora, devo dizer novamente, com base na minha própria experiência, que se passaram 30 anos desde a união com o Senhor ressuscitado até o meu nascimento. Mas, devo dizer agora, embora tenha sido a minha experiência, não vou ser categórico quanto a isso, pela simples razão de que todos nós desempenhamos papéis diferentes no grande corpo de Deus.
Todos nós desempenhamos papéis diferentes, e o meu papel tem sido o completo desdobramento das Escrituras, conforme registradas. Levou 30 anos, e ele começou o seu ministério quando tinha cerca de 30 anos de idade. Isso não significa 30 anos a partir do ventre físico, pois não tem nada a ver com o útero físico. Esse não é um nascimento, é algo espiritual. Quando ele tinha cerca de 30 anos, depois da união que foi espiritual, e, portanto, no meu caso, de 1929 a 1959 foi quando eu nasci. Mas agora não direi a ninguém, pois volto a Abacuque. Toda visão tem o seu tempo determinado. Amadurece, floresce. Se demorar, espera, porque é certa e não tardará. Capítulo 2, versículo 3. Então, se o papel que você deve desempenhar no corpo de Deus difere do papel que eu desempenho e para o qual fui predestinado, exigindo um intervalo menor, bem, então que assim seja, pois ele, posso lhe dizer, nos dá 8 níveis no corpo de Deus. Ele começa com os apóstolos, depois os profetas, depois os mestres e os que realizam milagres. Se você está destinado a desempenhar um papel diferente do de apóstolo, bem, então, talvez o período entre a união e o nascimento nesse papel não seja o mesmo. Digo isso com base nas minhas próprias visões desde a última vez que nos vimos. As visões vêm de maneiras diferentes, mas o máximo, pelo que entendi, é o do nascimento do apóstolo, e isso, no meu caso, foi de 30 anos. Ele nos diz que essas coisas não eram conhecidas por nenhum homem de outras gerações, mas só agora foram reveladas aos santos apóstolos e profetas no Espírito. Eu sei, nesse nível, o que é ter uma visão esta noite sobre o mundo de César, onde alguém é impregnado por um ideal, mas o ideal é sempre o homem, porque Deus é homem, e sempre assume a forma humana. E então, aqui está uma impregnação, e quer a pessoa saiba disso ou não, ela pode até ficar enojada se você lhe contar o que viu na visão. Certo, então ela fica enojada, mas você viu, e não pode negar, assim como não se pode negar a mais simples evidência dos sentidos. Você não pode negar, mas precisa lidar com a interpretação do que viu. Você chega à conclusão de que aquele a quem você ama profundamente é um ideal, e isso é absolutamente maravilhoso, e a impregnou. Então, o que aquela que engravida fará não é uma criancinha, não é uma violação de seu compromisso com uma pessoa neste mundo de César, mas trará à tona os conceitos mais gloriosos a respeito do que ele ou ela representa em sua mente. Entendeu? É assim que tudo se desenrola dentro de nós. Mas se você for interpretar isso nesse nível, então estamos muito, muito distantes do que Deus realmente pretendia nos transmitir. E chegamos ao ponto de que todo sonho tem um significado. Não existe sonho, nenhuma visão sem significado, pois Deus fala ao homem por meio do sonho e se revela por meio da visão. Livro de Números, capítulo 12, versículo 6. Então você tem o sonho e sabe exatamente o que ele significa. É algo fantástico. Nesse nível está certo, completamente certo. Neste nível estaria errado. Então o homem comeu do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, e pensou que isso era certo e aquilo era errado, e desceu ao nível da confusão. E agora ele vê a árvore, e nada é certo ou errado. Em um certo nível está perfeitamente certo. Neste nível, estaria completamente errado. Você começa a aceitar cada nível e sobe na árvore da vida, cada vez mais alto. Cada nível, em seu nível, está certo se você souber como interpretá-lo. Então ele disse: Ele me revelou o mistério da sua vontade, esse segredo sagrado, segundo o seu propósito, e o estabeleceu como um plano em Cristo, para a plenitude dos tempos. Mas agora eu sei que Cristo não é uma pessoa. De agora em diante, não considero ninguém do ponto de vista humano. Embora antes eu tenha considerado Cristo do ponto de vista humano, agora não o considero mais assim. Eu o vejo agora como o poder criador de Deus, como a sabedoria de Deus, e nesse poder está oculto um plano, e esse poder está crucificado em mim. Eu sou a cruz que ele carrega. O plano precisa se desdobrar em mim para que eu possa ressuscitar. Então ele ressuscita em mim, porque o plano está em mim, porque ele, o poder de Deus, está em mim. Quando ele desperta dentro de mim, todo o plano, como foi contado, se desdobra dentro de mim, e toda a história de Jesus Cristo se desdobra dentro de mim, e então eu sou ele. Muito bem, o mundo não vai acreditar, mas isso não importa. Sempre haverá um remanescente que acreditará. Sempre haverá um remanescente. Bem, um remanescente é considerado 10%.
Então, você encontrará um remanescente que acreditará apesar do que acreditavam antes. Nesta plateia, há aqueles que virão e virão por muito tempo, mas virão com essa barreira e não a aceitarão. Há outros que não estão condicionados a vir, mas virão e erguerão todos os tipos de barreiras. Um amigo nosso, que está aqui esta noite, vem aqui sempre. Gentilmente trouxe uma querida amiga de sua última palestra, e ela me disse que consideraria minha teoria. Eu disse: não são teorias, minha querida, falo por experiência própria. Eu experimentei Cristo. Ela me disse: mas eu sou uma ministra ordenada. Eu disse: isso não significa nada para mim. Você teve a visão de Cristo? Aquele que o ordenou teve a visão de Cristo? Bem, se não teve, então é como se um cego guiasse outro cego. E não importa a sua idade na época de César, ou há quanto tempo você foi ordenado, isso não faz diferença alguma. Não estou teorizando. Você não pode levar em consideração a minha teoria. Você pode levar em consideração o que eu experimentei. Se não se encaixa nas suas concepções pré-concebidas das Escrituras, tudo bem, você pode continuar com suas concepções pré-concebidas. Mas não leve em consideração as minhas teorias. Eu não tenho teorias. Estou lhe dando uma visão. Estou lhe dando o que eu experimentei. É tudo revelação. Não estou teorizando. Bem, ela foi muito gentil e não fomos além desse ponto. Ela simplesmente saiu na companhia do meu amigo que está aqui esta noite. Ela disse: vim aqui, esta é a minha primeira vez. Mas ninguém vem pela primeira vez e ouve algo tão radicalmente diferente daquilo em que foi condicionada a acreditar, e espera engolir tudo sem questionar. Então, eu gostaria de pedir a ele esta noite que simplesmente desse a ela ou lhe emprestasse. Tenho quase certeza de que ele tem meu livro Ressurreição. Talvez ela nem o leia agora, mas empreste-o a ela mesmo assim, e peça que ela leia o capítulo sobre ressurreição. Está tudo documentado e usei o máximo possível do Antigo Testamento para ilustrar. Porque, pelo que posso dizer, quando ele disse, leiam, depois de terem lido, ele estava se referindo ao Antigo Testamento, pois não havia um Novo Testamento estabelecido ainda. E tenham em mente a minha interpretação do Antigo Testamento enquanto leem. É isso que ele está dizendo. Efésios, Gálatas e Coríntios, na verdade, todas as suas cartas, pois não havia outra Bíblia. Então ele lhes dizia: quando vocês lerem, referindo-se ao Antigo Testamento, lembrem-se da minha exposição e mantenham-na em mente enquanto leem, e vocês encontrarão luz naquilo que normalmente não conseguem entender, pois algo se quebrou dentro de mim. É isso que Paulo está dizendo. Eu digo a vocês: deem a ela o livro ou emprestem-lhe o livro e peçam que ela o leia, porque cada passagem que mencionei, baseada em minha experiência, me permitiu identificar a passagem no Antigo Testamento onde ela se cumpre. Pois o Novo Testamento é o cumprimento do Antigo Testamento, não o contrário. Tudo vem do Antigo Testamento, mas se cumpre no Novo Testamento. E tudo estava completamente selado no Antigo Testamento até a plenitude dos tempos, quando irrompeu no homem. A ressurreição aconteceu e está acontecendo em todos. Então aqui, neste nível, podemos testá-lo. Testar uma de suas grandes teorias, que ele conhecia por experiência, portanto, para ele não era uma teoria, mas para aqueles que a ouviam, era considerado uma teoria. Acredite que você é o homem ou a mulher que deseja ser, simplesmente acredite. Como seria a sensação se você fosse agora o que deseja ser? Consegue captar essa sensação? Consegue ver o mundo a partir dessa premissa como se fosse verdade? Consegue agir como se fosse verdade? Permita-me dizer-lhe que se você acreditar que esta sua visão, esta sua premissa, que é uma visão, tem o seu momento determinado e florescerá, e apesar da aparente demora você persistir nela, nenhum poder na Terra poderá impedi-la de se concretizar. Nenhum poder. Pois uma premissa, embora falsa, por falsa, quero dizer que no momento da premissa, minha razão a nega, meus sentidos a negam, e embora seja falsa para minha razão e para meus sentidos, se persistirmos nela, ela se concretizará. Isso é o cristianismo prático. Não sei se algum de vocês ouviu William F. Buckley Jr. e Malcolm Muggeridge ontem à noite. Voltamos de uma festa que nossa filha deu por ser Dia das Mães, e fomos todos para a casa dela. Foi uma noite perfeitamente agradável, e chegamos em casa por volta das 10 da noite, e minha esposa disse: sabe, o Muggeridge vai estar no ar hoje à noite. Bem, ele foi o chefe da Punch, o editor da revista Punch na Inglaterra por 11 anos, uma mente brilhante. E então William F. Buckley, que é um homem brilhante, e lá estavam eles na frente das câmeras por 19 minutos. Bem,
Eu digo a vocês, foram os 19 minutos mais fantásticos, e tudo sobre cristianismo. Muggeridge se empolgou. Ele disse: Eu não sou o tipo de cristão que você é, Bill, falando com Buckley, pois um é católico, e Muggeridge foi criado na fé anglicana. Mas ele disse: Eu não concordo com os conceitos que os anglicanos têm ou qualquer instituição neste mundo. Agora me chamam de extrema esquerda. Ele disse: Se eu lhe definisse o que quero dizer com extrema esquerda, diria que desejo libertar o indivíduo de todas as instituições, todas as organizações, todas essas coisas do mundo, e colocá-lo sob a verdadeira luz do cristianismo. Você tem uma organização, disse ele a Buckley, e acha que isso é uma autoridade. Recuso-me a aceitar qualquer autoridade que não seja aquela que encontro nos 4 evangelhos e nas cartas do Novo Testamento. Só isso eu aceito. E é nisso que encontra a maior liberdade. Bem, os jovens o desafiaram e acharam que tudo aquilo era pura fantasia. Suas respostas foram simplesmente magníficas. Claro, seu domínio do inglês era como o de William Shakespeare. Muggeridge, quando usa o inglês, assim como Buckley, aliás, eles têm um domínio maravilhoso da língua inglesa. Mas Muggeridge dominou a noite inteira, e o que ele disse sobre suas profundas convicções a respeito do cristianismo. Uma coisa que ele destacou foi o seguinte: ele disse que todas essas marchas, ministros e padres que marcham carregando símbolos religiosos, para quê? Eles estão tentando trazer o reino de Deus à terra, e vocês nunca o encontrarão. Vocês não ouviram, disse ele, o meu reino não é deste mundo. Evangelho de João, capítulo 18, versículo 36. Vocês não podem trazê-lo para o mundo de César. Vocês vivem por essa fé na esperança de entrar neste mundo de liberdade e acreditam na revelação que nos é dada nos evangelhos e nas cartas. Mas o homem está tentando trazer isso para cá e garantir a todos segurança financeira, isso, aquilo e mais um monte de coisas. Todos se odiando igualmente. E você não pode fazer isso. Você só terá fé nesta visão. E ele confessou que não teve a visão, não teve a experiência, mas é 100% cristã, o na crença desta história. Então, eu queria muito que você tivesse ouvido. Raramente fico acordada até tão tarde em noites de aula. Geralmente já estou na cama antes disso, a menos que esteja recebendo visitas. Mas, chegando em casa tão tarde quanto chegamos, ligamos a TV e foi um momento maravilhoso. Esses 2 homens, e eles se complementavam perfeitamente. Quando esses jovens, quando digo jovens, bem, para mim são jovens na casa dos 20 anos, na faculdade na Inglaterra, em universidades como Oxford e Cambridge, e eles estão fazendo essas perguntas. Muggeridge os fez parecer exatamente como são, como jovens, quando simplesmente descartaram tudo como fantasia. Pura fantasia, disseram eles. E posso lhes dizer, não há limites para esse poder. Esta noite, não importa o que vocês enfrentem, o pior problema do mundo, não importa qual seja, se vocês conseguirem conceber uma solução em sua mente, e qualquer um consegue, não é preciso ser um Einstein para conceber a solução de um problema, vocês não precisam elaborar o plano. Tenho caminhos e meios que vocês não conhecem, os meus caminhos são insondáveis. Carta aos Romanos, capítulo 11, versículo 33. Portanto, vocês não elaboram os meios, vocês elaboram apenas o fim. Bem, se vocês estão endividados, qual é a solução? Que fulano de tal lhes dê dinheiro ou que ciclano faça isso ou aquilo? Não, o fim é que vocês não estejam endividados. Como seria se vocês não estivessem endividados? E se vocês tivessem o pior problema, pensem nele, qualquer problema do mundo. Qual seria a solução? Então imaginem a solução. Bem, então, suponham que seja verdade. Como seria a sensação se fosse verdade? E então, de uma forma que ninguém sabe, se você persistir nessa suposição, ela se concretizará. Aceito tudo neste mundo. Nada é impossível para Deus. E o Deus crucificado sobre você é a sua própria e maravilhosa imaginação humana. Esse é Deus. Nunca houve outro Deus e nunca haverá outro Deus. Sendo tudo possível a Deus, se eu pudesse imaginar o fim, sabendo que tudo é possível a Deus, e permanecesse fiel a essa suposição como se fosse verdade, ela se concretizaria. Uma suposição, embora falsa, se persistir nela, se concretizará. É isso que ensinamos aqui, e é comprovável. Mas nós somos o poder operante. Ele não operará por si só porque sabemos o que devemos fazer. Ele operará se fizermos o que sabemos que devemos fazer. Então, estamos dispostos a assumir, no momento da decisão, que as coisas são como desejamos que sejam? Se estivermos,
isso acontecerá. Outros dirão que não, não importa. Você que sabe disso, tente. E da melhor maneira possível, convence aos outros, embora eles possam estar contra você por um momento, porque todos são humanos o suficiente para resistir a algo dessa natureza. Bem, eles aceitarão, então não desista. Simplesmente persista na suposição em sua própria mente, de que as coisas são como você deseja que sejam. E se você fizer isso e não vacilar, isso acontecerá. Então, se voltarmos ao que começamos a dizer no início, ele nos diz que a história de Abraão é uma alegoria, que esta é uma alegoria. Bem, a Bíblia realmente começa com essa alegoria. Sabe o que é uma alegoria? É uma história contada como se fosse verdadeira, deixando para quem a ouve ou lê a tarefa de descobrir seu caráter fictício e aprender sua lição. Se a história de Abraão e Sara e seu filho Isaque, e de Abraão e a serva de Sara, Agar, e seu filho Ismael, se essa história é uma alegoria, e ainda assim Abraão é o pai de todos nós, então onde está a realidade da história? Pois nos é dito que esta é uma alegoria no capítulo 4 da Carta aos Gálatas, versículo 24. Bem, se for uma alegoria, e uma alegoria é uma história contada como se fosse verdadeira, deixando para quem a ouve a tarefa de descobrir sua natureza fictícia e então aprender, então, se essa é a origem de todas as histórias das Escrituras, pois todas as coisas vêm de Abraão. Logo no início do Novo Testamento encontramos: esta é a genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Mateus capítulo 1, versículo 1. Abraão gerou Isaque, que gerou Jacó, que gerou Judá e seus irmãos, e assim por diante. Portanto, se Abraão, a origem de tudo, é uma alegoria, então toda a história também deve ser uma alegoria. Logo, é preciso descobrir a natureza fictícia de todas as histórias, incluindo a de Jesus Cristo, pois ele é o ápice de toda a genealogia que começa no primeiro capítulo de Mateus. Descubra qual é a verdadeira história. Ela não tem nada a ver com o que o mundo está falando. E então você descobrirá que tudo é um grandioso e maravilhoso plano de salvação oculto em Cristo. E Cristo não é uma pessoa como você pensa, mas o poder e a sabedoria de Deus, crucificados no homem como a própria e maravilhosa imaginação humana. Então, sabendo que esse plano está contido dentro de você e acreditando nele, um dia ele despertará em você. Você pode estar completamente alheio ao momento em que esse plano foi fertilizado, mas ele precisa ser fertilizado. Será fertilizado por alguém que despertou do sonho da vida. Será esse tipo de nascimento. Alguém que ainda não despertou do sonho da vida pode ser usado neste nível para dar origem a um belo poema, uma peça teatral, uma grande e maravilhosa história, neste nível, se esse for o ideal em sua mente. Mas quando se trata do plano, o plano de salvação de Deus, ele só pode ser fertilizado por alguém que já ressuscitou dos mortos. E Deus, sendo neste mundo um ser proteico, assumirá essa máscara e desempenhará esse papel, e esse alguém será fertilizado. Então, deixe-me voltar um pouco. Como existem 8 níveis, não sei quanto tempo se passa entre a fertilização e o nascimento, porque não sei a qual nível você está destinado. Só sei que no meu caso foi o máximo, porque eu estava destinado a desempenhar o papel que desempenho, que é o de apóstolo. Pois a única qualificação indispensável para esse papel é ter visto o Senhor ressuscitado. Não há outra qualificação mencionada nas Escrituras além dessa. Você lê isso no primeiro versículo do capítulo 9 da primeira carta de Paulo aos Coríntios, quando ele diz: Não sou eu livre? Não sou eu apóstolo? Não vi o Senhor Jesus Cristo? Você não o vê diante de você, falando com você, abraçando você, e você se funde a ele e se torna um só corpo com ele, a menos que isso também signifique que você será enviado. Ser enviado é ser apóstolo. Todos os que são chamados a esse nível de seu ser são sempre enviados. Assim, primeiro vem o apóstolo, depois o profeta, depois o mestre, depois o que realiza milagres, depois o curador, depois o auxiliador, depois o administrador. Todos esses são níveis diferentes, e existem 8 níveis, conforme está na primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, versículo 27. Portanto, há diferentes intervalos de tempo, sem dúvida, referentes ao nascimento. Então, não direi que precisa ser assim, a menos que você vá ser apóstolo. Alguma pergunta, por favor? Pergunta. Paulo, ele foi uma figura histórica? Resposta. Pelo que sei, não acredito que um personagem nas Escrituras seja o personagem representado pelo nome ali. Seu nome foi mudado de Saul para Paulo. Não temos nenhum registro, absolutamente nenhum,
de Mateus, Marcos, Lucas e João como personagens históricos identificáveis. Alguém escreveu, mas todos esses são nomes anônimos. Quanto à Torá, de Gênesis a Deuteronômio, os 5 livros, eles são assinados apenas com iniciais. Temos o manuscrito J, o manuscrito E e o manuscrito P, e ninguém sabe quem são J, P e E. Eles são atribuídos a um personagem chamado Moisés, mas Moisés é um estado de consciência, assim como Abraão. E todos são estados, estados eternos, não são pessoas. E então, Paulo, reservo meu julgamento sobre isso. Citei suas palavras quando estive na presença do Senhor ressuscitado e disse: fé, esperança e amor, estes 3, mas o maior deles é o amor, conforme a primeira carta aos Coríntios, capítulo 13, versículo 13. E o Senhor ressuscitado me abraçou. Mas citei as palavras atribuídas a Paulo. Mas quem sabe como Paulo era? Porque o cristianismo é apenas o cumprimento do judaísmo, não uma nova religião. É o cumprimento de uma religião tão antiga quanto a fé de Abraão, nada nova. Então, na sinagoga, aconteceu com Paulo. Ele estava a caminho de Damasco quando foi cegado pela verdade. Então, quem é esse que foi cegado pela revelação? E aquele que restaurou a luz em seus olhos se chama Ananias. Ananias é a graça de Deus. A graça de Deus é simplesmente imerecida. Você não a merece, não pode merecer a graça. É um dom imerecido, é o dom de Deus. Você não pode receber um dom e dizer de alguma forma que o mereceu, pois deixaria de ser um dom. Portanto, a aptidão de alguém para o reino, com base no plano de Deus, é a consequência e não a condição da graça. Se eu tivesse que estar completamente certo por meus próprios esforços antes de poder obtê-la, então eu esperaria para sempre. É bom demais para o homem merecer, tem que ser dado. E tudo isso é um plano, é uma peça perfeita. Aqui estava aquele que era violento em suas reações contra qualquer um que se desviasse da lei de Israel, conforme ele a entendia. Então, a plenitude dos tempos chegou e irrompeu dentro dele. Então ele entendeu o que estava planejado desde o princípio. Mas até que aconteça, ninguém entende. Então ele compreendeu que não estava considerando as pessoas nas Escrituras como pessoas, pois elas não são. De agora em diante, não considero ninguém do ponto de vista humano. Isso vale não apenas para Jesus Cristo, mas também para Abraão, Isaque, Jacó e todos os personagens das Escrituras. Ele os vê agora como estados eternos, imutáveis, parte do grande plano de Deus. Então, não posso afirmar que um personagem chamado Paulo tenha existido historicamente da forma como se imagina. Não há nenhuma referência a Paulo em nenhuma obra contemporânea na região onde ele supostamente viveu, apenas nas Escrituras. Ora, ele teria sido preso e encarcerado em Roma e escreveu cartas durante a sua prisão. E por que esse registro não aparece fora das Escrituras? Todas as outras figuras históricas relevantes costumam ser registradas. Qualquer pessoa na história secular é registrada como prisioneira na época de Jesus. E ele foi preso em Roma, preso em outros lugares e levado acorrentado perante Agripa. Bem, onde está o registro de sua prisão? Não temos nenhum registro, em nenhum livro histórico encontrado até agora, que mencione Paulo fora das Escrituras. Ele aparece no capítulo 9 do livro de Atos. Essa é sua primeira aparição. E a partir daí, ele continua escrevendo suas 13 cartas. Então temos a segunda metade de Atos, que é dominada por sua presença, e depois as 13 cartas. Ele não é mencionado nos evangelhos, e os evangelhos vieram depois das cartas de Paulo. Foram escritos depois, não vieram primeiro. O primeiro livro do Novo Testamento é a carta de Paulo aos Gálatas. O segundo é a primeira carta aos Tessalonicenses. E aqui temos: ele é o primeiro e afirma que este é o seu evangelho nesta primeira carta. Quem se desviar do meu evangelho, ele usa a palavra meu evangelho, seja condenado, pois tudo isto é revelação. Então, quem é Paulo? Primeiramente, seu nome era Saul, que significa agir, e Paulo significa o pequeno. Ele não se ofereceu para o seu trabalho, ele foi convocado, assim como Moisés, que também foi convocado. Ele disse: não posso falar, tenho um impedimento. Ele não conseguia falar. Esse estado de consciência parece inadequado, mas está sempre presente. Quando alguém desempenha esse papel, então, as minhas palavras estarão na sua boca. Então, na verdade, não importa. Eu subo a este palco à noite, não ensaio o que vou dizer.
Eu sei que quando eu estudava em uma turma de 40 alunos, minha professora de oratória me escolheu para dizer aos outros que eu nunca ganharia a vida usando minha voz. Ela me usou como exemplo para mostrar o que estava errado, e eu sou o único da turma de 40 que usa a voz exclusivamente em sua profissão. A menos que os outros estejam usando a voz para vender camisetas em algum lugar, eu não sei. Mas essa não era a intenção deles quando fizeram esse curso de oratória. E então, lá estávamos nós, todos em Nova York, 40 na turma, e eu fui chamado à frente e usado como exemplo do que não fazer. Mas essa não era a intenção de Deus. Mesmo que eu fosse um excluído aos olhos dela, eu não era um excluído aos olhos do meu pai. E assim, desde fevereiro de 1938, tenho discursado em palcos por todo o país. Não subo ao palco para ler absolutamente nada. Eu poderia falar a noite inteira até a minha voz falhar. Não preciso de anotações. Então, eu não me ofereci para esse trabalho. Fui recrutado, assim como Paulo. Quem quer que Paulo tenha sido, quem quer que Moisés tenha sido. Agora, vamos entrar